Olá, meus amigos, boa noite, sejam muito bem-vindos a esta que é a matéria mais raiz do exame de ordem. Estamos falando de direito ambiental. E vocês que estão aqui comigo nesta sexta-feira à noite serão recompensados sem a menor sombra de dúvida. O dia que vocês entrarem na lista de aprovados na primeira fase e verem os seus nomes, tenho certeza que vocês vão lembrar de mim, deste momento que estivemos juntos, numa sexta-feira próxima já do Natal, na qual muitos já estão de férias e curtindo, confraternizando com os amigos aí nos bares afora. Nós não, nós estamos aqui porque nós somos Aroeira e ninguém nos derruba, muito menos essas questões que são cobradas na prova do exame de ordem. Como o próprio nome do curso diz, hoje estamos aqui para dar dicas certeiras, para você acertar na mosca no 31º exame. E se você já assistiu às aulas dos meus colegas durante toda esta semana, tenho certeza que você já está a um passo da sua aprovação. Se porventura não assistiu, não tem problema, você terá as aulas disponíveis aí no canal do CERS, no YouTube, e semana que vem tem mais diversos outros encontros com os demais professores do portal Exame de Ordem. Eu não sei se vocês me conhecem, mas eu sou um caipira aqui de São Paulo, eu nasci em Ribeirão Preto, amo minha terra e amo falar de direito ambiental, falar de agronegócio, então desde já vou pedir toda a desculpa pelo meu sotaque arrastado aí do interior, ao meu puxado do R, mas faz parte, não tem jeito. Hoje, por conta de questões profissionais, não estou de camisa xadrez e cinta aqui dando aula para vocês, mas normalmente é o que acontece com quem está acostumado a me acompanhar aí nos nossos encontros, nos cursos regulares, não é verdade? Já vim dar aula de bota, enfim, faz parte, né, do dia a dia de quem advoga e quem vive no setor do agronegócio. Bom, amigos, falando em agro, eu já quero fazer um convite para vocês. Que assim, ó, agora é o momento de passar na OAB, é verdade. Mas essa aprovação tá aqui, ó, tá quase, mas tá a um passo, tá? Você já está se preparando, então lá já virá a sua aprovação. Aí você fala, minha vida se resolveu, estou tranquilo daqui em diante, não preciso mais me preocupar com nada? Não, na verdade, passar na OAB é só a primeira fase da sua vida profissional. A partir da aprovação, você começa a buscar a sua carreira. E você vai advogar com o quê? Será que não está na hora de pensar um pouquinho fora da casinha e pensar em outras áreas do direito que não aquelas já velhas, conhecidas, nas quais nós temos já muitos profissionais habilitados? Eu recomendo vocês conhecerem o nosso curso de especialização aqui no CERS, que é o curso de Direito Ambiental com enfoque no agronegócio. Gente, o agro é o setor que mais cresce no Brasil e todos os levantamentos e todas as pesquisas dão conta de que o agro vai crescer ainda mais nos próximos anos. Então, quero contar com você para juntos estudarmos uma área tão abrangente, tão gostosa, tão tranquila, dividirmos conhecimento teórico, mas a minha ideia é que você, a cada semana de aula, aprenda algo prático para levar para a sua vida profissional, para conquistar o seu cliente, para atuar na sua repartição pública, seja no que for, o agronegócio, o direito ambiental, ele é muito importante na sua vida. Fechado? Então, meus amigos raízes, meus alunos mais raízes do portal Exame de Ordem, vamos agora, chega de papinho, vamos com tudo para as dicas de direito ambiental. Se você ainda não me segue, aqui estão as minhas redes sociais e eu vou te dar um segundo para você entrar agora já no seu Instagram, lá no seu Facebook, nos adicionar, para que a gente possa se conhecer, pô. Estamos aqui à distância, né? Por que não nos conhecermos? Sou eu mesmo que cuido das minhas redes sociais, estou sempre lá online, conversando com os meus alunos, postando dicas, postando novidades. Eu adoro interagir com vocês, então quero conhecer vocês. Eu passo a seguir todos aí que estão me seguindo também, para que a gente possa manter esse bate-papo. E aí tem as minhas tags, né? Ambiental com Mates, aqui não Pica-Pau,
Itinharueiras. Vocês vão entender o porquê, o aqui não pica-pau, Itinharueiras, já já. Tudo isso tem a ver com toda essa nossa característica raiz aqui do direito ambiental. Vamos juntos aqui falar um pouquinho de um dos temas que mais cai no exame de ordem e posso afirmar com tranquilidade o tema que mais foi cobrado nos últimos exames. Assim, mas se não foram duas questões, uma pelo menos de direito ambiental esteve atrelada à responsabilidade ambiental. Ou seja, o tiro tem que ser certeiro, não tem? Então vamos estudar responsabilidade ambiental, poxa. E responsabilidade ambiental não é um tema fácil, não é. Só que você é aroeira, ninguém te derruba, pode vir o que for, pode cair uma questão de responsabilidade que você vai tirar de letra, tranquilo, ainda vai rir da prova, vai falar, pica-pau, tentou me pegar aqui, não deu certo não. Nós vamos conseguir superar isso com tranquilidade. Quer ver só? Quando a gente fala de dano ambiental, bom, cometi um dano ambiental, cortei uma árvore, não podia ter cortado, o que vai acontecer comigo? A resposta para essa pergunta está lá na Constituição Federal. Lá no artigo 225, parágrafo 3º. A resposta à pergunta de o que vai acontecer com alguém que comete um dano ambiental está em um artigo lá da Constituição Federal, que é o 225, parágrafo 3º. Está lá. É a partir daí que os nossos estudos, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui dessa sexta-feira tem que evoluir. É a partir de lá. Então vejam, coloquei aí o artigo, caneta na mão, caderninho na mesa, agora vamos com tudo aí, porque é dica atrás de dica, é dica atrás de dica, e você vai superar o tema da responsabilidade ambiental. Fechado? Eu dei esse tempo aqui para você abrir o seu VAD, já conseguiu encontrar o 225, parágrafo 3º? Achou? Ótimo! Então você já consegue me responder. Quem comete dano ao meio ambiente responde pelas sanções penais, pelas sanções administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Reparar o dano causado. Pois é, 3 esferas de responsabilidade: a penal, a administrativa e a civil. PAC, não esquece nunca mais. Você que cometeu um dano ao meio ambiente responde nessas 3 esferas. Aí você me pergunta, Rafa, então o que aconteceu, por exemplo, lá em Mariana, em Brumadinho, gera responsabilidade nas 3 esferas? A resposta é sim, gera nas 3 esferas. Muito bem, eu fiz um quadrinho aqui para ajudá-los a lembrar disso tudo, né? A lembrar do que nós estamos conversando aqui. Esse quadro vai ajudar você até a se identificar durante as nossas aulas aqui, tá? Muito bem. Então vejam só. O artigo 225, parágrafo 3º, nos trouxe a tríplice responsabilidade. Agora, quem que pode responder por danos ambientais? Ou seja, deixa eu melhorar a pergunta. Quem que é o poluidor? Quem que é esse cara? A nossa legislação, ela diz que o poluidor é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica de direito público ou privado que causar degradação ao meio ambiente. Então, pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado que causar danos, degradação ao meio ambiente. De cara, se OAB perguntar quem que pode responder pelo dano, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Muito bem. Agora, será que só responde pelo dano aquele que age diretamente à sua ocorrência? Ou seja, eu que peguei um machado e cortei uma árvore, respondo por esse dano? E quem me vendeu essa árvore, esse machado? E quem me forneceu dinheiro para comprar esse machado? E quem me autorizou a cortar essa árvore? E quem se beneficiou com esse corte de árvore? Será que também não responde pelo dano ambiental? A resposta é sim. A resposta é sim,
porque o poluidor é tanto aquele que age de forma direta, como aquele que age de forma indireta. Tanto um quanto o outro respondem pelo evento danoso. E aí pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tranquilo? Muito bem, isso é o que diz a legislação ambiental. Vamos para a jurisprudência. O que diz o Supremo Tribunal Federal? Para o fim de apuração do nexo de causalidade do dano ambiental, equiparam-se. Então, para fins de apuração sobre quem é o poluidor, equiparam-se. Vamos lá, atenção aqui para a leitura, hein? Quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. Tá vendo só? O Supremo Tribunal Federal, ele amplia o leque de opções aqui para achar todos aqueles que estejam relacionados ao evento danoso. O conceito de poluidor indireto aqui, ele é gigantesco. Pagou para o evento danoso acontecer, se beneficiou, ou mesmo você ficou lá de bracinho cruzado, olhando o cara cortar a árvore, e você ficou lá só tomando sua pinga, pensando, caramba, o cara vai cortar a árvore, e não fez nada. Todos vocês, banco, órgão licenciador, e carinha que ficou lá no poste de braço cruzado, respondem também pelo dano. Porque todo mundo tem alguma relação com esse dano. Todos têm. Então, poluidor direto, poluidor indireto. E aí o conceito de poluidor indireto, vocês viram que é um conceito amplo. Vamos levar para um caso concreto? Caso lá de Brumadinho. A empresa mineradora, ela certamente tinha obtido uma autorização para operar lá, né? Por outro lado, certamente ela tinha obtido um crédito financeiro para conseguir operar, para exercer sua atividade. Então nós temos lá ela exercendo a atividade, nós temos um dinheiro que adveio de uma instituição financeira qualquer e temos, por outro lado, um órgão público que lhe autorizou. Quem mais que poderia estar atrelado a essa ocorrência danosa? Por exemplo, a equipe técnica que viabilizou, que fez um estudo técnico e levantou que o empreendimento estava correto. Ora, só aqui, en passant, rapidinho com vocês, já achei 4 possíveis poluidores. Todos agiram diretamente para a ocorrência do evento danoso? Não. Não. Só aquela que efetivamente exerceu a atividade. Agora, e os demais que nós falamos? E os outros 3? Também podem responder pelo dano ambiental? Sim. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, poluidor é quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que faça, fica lá tomando a pinga só de olho, quem financia para que faça, banco, né? Quem se beneficia quando outros fazem. Pô, cortou a árvore aí na frente da minha loja? Uma árvore que não permitia que eu colocasse uma mesa de bar ali? Pô, o cara cortou, me beneficiou. Agora eu vou colocar uma mesa lá, uma mesa da Skol com 4 cadeiras de metal. Eu estou beneficiado com aquilo. Não fui eu que cortei, mas eu vou responder pelo dano ambiental também. Olha que conceito amplo, né, que a jurisprudência nos traz. Então vejam, só por aqui, só por essa análise geral da responsabilidade, vem aí o examinador com um baita problemão, aqueles problemas enormes, né, que caem no exame de ordem, com vários elementos, você só vai apurar quem é o responsável, e não vai cair em nenhuma pegadinha, não. Não vai cair em nenhuma pegadinha. Você vai, ó, aqui não, pica-pau. Não vem com essa historinha, não, porque eu estou
preparadíssimo. Sei quem é o poluidor e sei em quais esferas ele vai responder. Tá? Mas aí a OAB pode falar o seguinte, tá, tô vendo que esse cara tá preparado mesmo. Vou pegar ele. Desculpem. Aí a OAB joga uma pergunta assim. Todos esses poluidores, os diretos e os indiretos, eles devem obrigatoriamente constar no polo passivo de uma ação que busca a reparação do dano? Ou seja, há um litisconsórcio passivo necessário entre todos eles? Há esse litisconsórcio? A resposta é não. Apesar, gente, de todos serem responsáveis, não há litisconsórcio passivo necessário. Quero que você coloque isso no caderno. Estou falando devagarzinho para você anotar. Em que pese haver vários tipos de poluidores, várias pessoas que podem responder pelo dano, não há entre eles, de acordo com o STJ, litisconsórcio passivo necessário. Não há. O litisconsórcio passivo aqui é facultativo. E quem que vai decidir quem estará no polo passivo? Ora, quem ajuizar a ação que buscará a reparação do dano. Então, o Ministério Público ajuizou a ação para a reparação do dano, ele vai decidir contra quem ele vai ajuizar. Ah, mas não ajuizou contra todos. Não tem problema. Isso não gera ilegitimidade de parte e, por conseguinte, não gera extinção do feito sem análise de mérito. Estamos bem assim? Tranquilo? Tranquilo? Muito bem. Então vamos evoluir um pouquinho. Outra coisa que eu queria falar para vocês. Vocês leram lá, no artigo 225, parágrafo 3º, que o poluidor responde em 3 esferas, não leram? Eu não sei se vocês perceberam, mas no texto do artigo 225, parágrafo 3º, tem um advérbio de modo lá. Que é uma palavrinha que está escrita assim, ó, independentemente. Viu aí? No seu VAD? Pois é, o poluidor responde nas 3 esferas, independentemente uma da outra. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que as 3 esferas são independentes. Deste modo, se eu for absolvido em uma das 3 esferas, não quer dizer que eu serei liberado das outras 2. Por outro lado, se eu for culpado em uma das 3 esferas, não quer dizer que eu serei culpado também nas 2 outras esferas. É isso. O que acontecer em uma, não necessariamente tem que acontecer na outra. Essas esferas não se comunicam. Entenderam? Elas são independentes. Aí o que concurso público adora questionar é o seguinte. Inclusive já foi um caso que foi levado ao Superior Tribunal de Justiça. É um case e pode acabar sendo cobrado numa prova como exame de ordem. A GV adora, né, colocar cases da jurisprudência para questionar os nossos alunos. E aí você pode se deparar com um problema mais ou menos assim, ó. Rafael poluiu o meio ambiente e está respondendo nas 3 esferas. Está respondendo por crime, por infração e por reparação do dano. Durante a apuração da responsabilidade, Rafael resolveu fazer um acordo para ajustar a sua conduta na esfera civil. Fez um TAC. Esse TAC suspendeu os atos, né, de apuração de responsabilidade contra Rafael, de modo que agora ele vai conseguir recompor o dano. Suspendeu. A pergunta é, esse TAC que foi firmado na esfera civil reparatória gera efeitos imediatos na esfera administrativa e penal? Não, não gera. Porque elas são independentes. Então, para um acordo firmado em uma das 3 valer para as outras 2, haverá necessidade de esse acordo ser assinado nas outras 2 esferas também. Então, você vai ter que ter no total 3 acordos.
para que as 3 fiquem suspensas. É isso. Tranquilo, né? Manda aí sua dúvida, qualquer coisa, tá? Mas as esferas são independentes. Ponto. Muito bem. Vamos evoluir um pouquinho mais. Você vê que às vezes eu faço um suspensezinho, né? Mudo o tom de voz. Mas é para você ir anotando o que eu estou falando, como a gente está numa aula rapidinha, num encontro rápido, você tem que estar aí preparado para ir anotando essas dúvidas, hein, gente? Anotando. E às vezes você vai perceber que eu vou falar um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais devagar, para você ter tempo de anotar. Fechado? Bom, antes de entrarmos no próximo slide, muitos de vocês só me conhecem aqui pelo YouTube, né? Ainda não tiveram aula comigo, tal, nos cursos, outros já tiveram, muito legal, mas eu já quero conversar aqui com vocês para a gente alinhar aqui algo que eu faço bastante nas nossas aulas, que é o seguinte, deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tenho um sogro que eu amo demais, gosto demais do meu sogro, e ele é um cara do campo também, né? Do agro, assim. E o meu sogro me ensinou. Meu pai também sempre foi um cara que gosta de música caipira, nasceu no interior também. Então, assim, é desde criança toda essa movimentação rural na minha vida, né? E aí, meu sogro, ele gosta de uma música muito famosa aí para quem conhece modão antigo, que fala, né? Aqui não pica-pau, aqui aroeira. Aroeira é uma árvore muito forte, que dificilmente o pica-pau lá com o seu biquinho vai conseguir furar. Normalmente, os professores têm algum jargão, né, para falar de uma pergunta difícil, na qual o aluno dele não cairá na pegadinha, né? Quando eu quero falar para os meus alunos que isso pode vir na prova como pegadinha, que ele não vai cair, eu coloco o nosso pica-pauzinho. Porque para vocês, aqui é aroeira, não derruba de jeito nenhum. Pode vir a pegadinha que for. E sempre que você encontrar no meu material o nosso pica-pau, às vezes ele vai estar até um pouco mais bravo, você vai perceber. Porque ele estará bravo, eu explico depois. Mas quando você encontrar no nosso material o pica-pau, é porque ali é uma dica certeira para sua prova. E ali é o ponto que provavelmente a banca do seu concurso, no caso aqui a GV, ela pode tentar te pegar para ver se você está realmente preparado. E aí você, aroeira, você não vai cair nessa, fechado? Então vejam só. Olha aí, tem pica-pau na área, hein? E tem pica-pau bravo. Bravo por quê? Ele tá bravo porque esta pergunta aqui é capciosa. Eu vou dizer por que ela é capciosa, tá? Já chego no pica-pau. Vamos começar aqui, ó. Esse slide, ele traz para nós aqui todo o desenho da responsabilidade ambiental civil. Não é penal, não é administrativa, é civil. E quando eu falo de responsabilidade civil, eu falo de responsabilidade reparatória. Não é sanção, hein? É reparar o dano. Então é reflorestar a área, replantar a árvore que eu cortei, é pagar uma indenização, não é ir preso, não é pagar uma multa, hein? Não confundam. Aqui é responsabilidade civil. Essa responsabilidade, ela está regulamentada em um único artigo. Então, se você puder, enquanto a gente está aqui batendo papo, abrir aí no seu Vadmecum a Lei 6938 de 81, lá no seu artigo 14. Abre lá. Abriu? Vai até o parágrafo 1º. Pela leitura do parágrafo 1º, você já vai perceber que a responsabilidade civil em matéria ambiental é uma responsabilidade objetiva. E por que ela é objetiva? Porque independe para a apuração dessa responsabilidade se o agente agiu com vontade, ou seja, se ele agiu com dolo ou se ele agiu com negligência, com imperícia, ou seja, se ele agiu com culpa. Tanto faz o elemento subjetivo. A responsabilidade aqui ela é objetiva.
Então, ó, de pronto, você tem que escrever isso no seu caderno, eu sei lá com que cor, mas você vai dar um destaque gigantesco no seu caderno, apontando que a responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é objetiva. Muito bem. Aí é o seguinte, toda a responsabilidade objetiva, seja aquela lá do direito do consumidor, seja aquela lá do direito civil, seja aquela lá do direito administrativo, todas elas são direcionadas com base balizadas, melhor dizendo, com base em uma teoria. Cada uma dessas responsabilidades tem uma teoria própria. Não vou entrar no caso aqui, vocês vão ver isso com os meus amigos nas áreas deles. Em ambiental, a responsabilidade civil é objetiva e, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a teoria que traz parâmetros para essa responsabilidade objetiva é a teoria do risco integral. Teoria do risco integral. O que quer dizer teoria do risco integral? Quer dizer o seguinte: não se aplicam aqui, para afastar responsabilidade, as chamadas hipóteses de excludente. Não se aplicam. Então, assim, ó, se o dano for acontecer por conta de chuva, caso força maior, certo? Caiu um raio lá, cortou a árvore. Eu posso dizer, olha, foi a chuva, foi o raio que cortou a árvore, por isso eu não respondo? Não. Por quê? A teoria do risco integral afasta a excludente de responsabilidade caso fortuito. Força maior, perdão. Mas a teoria do risco integral afasta também caso fortuito e afasta também fato de terceiro. Então, nenhuma das três hipóteses de excludente de responsabilidade se aplicam em sede de responsabilidade civil ambiental. Nenhuma das três. Isso está claro para vocês? Isso acontece por quê? Porque a teoria, a responsabilidade civil objetiva, ela é apurada em matéria ambiental pela teoria do risco integral. É por isso. Quem diz isso? Superior Tribunal de Justiça. Entendimento já em recursos repetitivos, não é simulado, mas é recursos repetitivos, tá? Muito bem. Além de não permitir as excludentes de responsabilidade, o que mais a teoria do risco integral impacta na vida daquele que poluiu o meio ambiente? Impacta que não haverá direito adquirido a poluir. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há fato consumado. Não é porque eu degradei uma área para construir uma casa para mim, em área de manancial, por exemplo, há 20 anos, que eu não vou ser obrigado a reparar o dano que eu causei. Ah, mas eu estou há 20 anos lá, já pago IPTU, já pago água, já pago luz. Não tem problema. Se ali era para ser uma área de preservação ambiental, não vem dizer que você tem direito adquirido, não. Não existe direito adquirido aqui. Não há fato consumado. Inclusive, tal entendimento está sumulado. Súmula 613 do STJ. Outra implicação dessa teoria para nós, já vimos duas, né? A primeira é que não tem excludente de responsabilidade, a segunda é que não há direito adquirido a poluir, né? Não há fato consumado. A terceira, em razão desta natureza objetiva, o STJ entende que nas ações nas quais se apura a responsabilidade civil por danos ambientais, o ônus da prova é do requerido e não do requerente. Ou seja, cabe àquele que está sendo acusado de cometer um dano ambiental comprovar que não causou o dano, que não é nem poluidor direto, nem poluidor indireto. Vai caber a ele, e somente a ele, responder nessa situação. Certo? Então,
responder não, produzir provas nessa situação. Então aqui a gente pode falar que nas ações que apurem responsabilidade civil em matéria ambiental, o ônus da prova é do requerido e não do requerente. Não é o autor que tem que produzir prova, mas sim aquele que está sendo acusado de ter cometido um dano ambiental. Beleza? Súmula 618 do STJ se aplica aqui. O que mais que nós temos? Eu vou deixar o pica-pau para o final, hein? O que mais que nós temos? Nós temos mais duas súmulas para analisar. A obrigação de recompor, de reparar o dano ambiental é uma obrigação de natureza real, ou seja, uma obrigação propter rem, conforme súmula 623 também do STJ. Ou seja, vamos supor que eu seja dono de uma propriedade rural. Aí eu cometo as maiores atrocidades sobre aquela área. Causo lá um impacto ambiental gigantesco, devasto toda a floresta existente no interior dela. E aí? E vendo a propriedade. Fui eu, antigo proprietário, que dei causa a todo esse dano. Fui eu. Só que eu vendi essa propriedade. O cara que comprar a propriedade de mim, ele vai ser responsável pela reparação do dano? Sim. Aí você fala, meu Deus do céu, mas não foi ele que cometeu o dano ambiental. Pois é. Mas, amigos, a responsabilidade segue a coisa e não a pessoa. Independe se fui eu, antigo proprietário, alienante, que dei causa a todos aqueles danos ambientais. O que importa é que eu e o novo proprietário temos uma relação com aquele imóvel. Aqui já está configurada a relação de responsabilidade. Pois é. A obrigação é propter rem, certo? Súmula 623 do STJ. Olha só a súmula aqui, hein? Súmula para tudo quanto é lado. Mais uma súmula, já que vocês estão achando que é pouca. Vamos de mais uma? Vejam só. Quando alguém ingressar com uma ação para buscar a reparação do dano, e quando eu digo esse alguém, normalmente é o Ministério Público, tá? Quando se ingressa com uma ação para buscar a reparação do dano, essa ação permite a acumulação de pedidos. Então, aquele que ingressa com esta ação pode pedir, por exemplo, a condenação e obrigação de fazer, com a condenação e obrigação de não fazer, com a condenação de pagar em pecúnia, em dinheiro, a indenização. Então, pode-se acumular os três pedidos: fazer, não fazer e pagar. Cumulando os três pedidos, nós temos uma ação mais completa, que vai buscar a reparação integral do dano. Ou seja, vai buscar a reparação in integrum, que é o princípio em latim que o Superior Tribunal de Justiça utilizou para chegar a esta súmula aqui, ó, 629. Reparação in integrum, reparação integral do dano ambiental. Esse princípio aí é o princípio que embasa a súmula 629, que diz que nas ações que busquem a reparação do dano ambiental, pode-se acumular pedidos de reparação in natura com pedidos de reparação em pecúnia. Pode acumular? Pode. Entrou com uma ação civil pública contra uma pessoa. Só que essa ação civil pública diz que a parte será condenada a reparar o dano e também a indenizar. Pode? Sim, pode. Estamos tranquilos aí? Muito bem. Então, mais uma súmula que deve aparecer aí no seu caderninho. E agora, deixamos o gran finale, né? Na responsabilidade civil, que é a dica do pica-pau. O que diz o pica-pau aqui para a gente? Pica-pau está aqui para nos dizer o seguinte: a responsabilidade civil em matéria ambiental, além de ser objetiva,
além de ser apurada pela teoria do risco integral, afastando as excludentes de responsabilidade, além de não permitir fato consumado, além de inverter o ônus da prova, além de ter natureza real, né, propter rem, além de permitir a acumulação de pedidos, essa responsabilidade é também imprescritível. Então, se vier a OAB com aquele problemão dizendo para você que o dano aconteceu há 20 anos e que por isso passou o prazo de resposta, você vai dizer não. Você vai dizer, peraí, eu aprendi que é imprescritível. Não me venha com essa FGV, não me venha com essa OAB. Eu não caio nesta sua pegadinha. Aqui não. Beleza? Não dá para esquecer dessa dica. E por que eu acho que ela é uma dica quente? Por que o pica-pau está aí? Porque o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, 2018, portanto, ele entendeu que a natureza imprescritível da responsabilidade ambiental civil tem repercussão geral. Pode ser que esse entendimento, que hoje é do STJ, né, sobre a imprescritibilidade, pode ser que esse entendimento sofra alteração no Supremo? Pode. Tá? Pode. Mas para a sua prova, o entendimento é o atual. A responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é imprescritível. Tá bom? E por que ela é imprescritível? Como é que eu comprovo o nexo de causalidade entre dano e agente se já houve a prescrição? Gente, o nexo de causalidade é mero fator aglutinante quando a gente fala de responsabilidade civil. Guardem esse nome, ó. Eu vou até pegar o meu marca-texto aqui, ó. Fator aglutinante. Ou seja, se eu exerço uma atividade que pode causar dano ao meio ambiente, eu já estou assumindo risco. E se eu assumo o risco, eu já tenho que responder por dano. Ah, mas prescreveu. Ah, mas eu não tinha relação com dano. Não importa. O nexo de causalidade é fator aglutinante. Então, gente, no seu caderno aí, todas essas informações precisam estar indicadas. Então, a natureza objetiva, a súmula 613, a súmula 618, a natureza, a teoria do risco integral, a obrigação propter rem, que é a súmula 623, a súmula 629, a imprescritibilidade e a natureza de fator aglutinante do nexo de causalidade. Só que, nesse mapa, a gente encontra 8 importantes dicas para a OAB. 8. Estamos bem aqui? Gente, de verdade, o que isso cai na OAB em concurso público não está escrito. Você vai aprender isso aqui agora para passar na OAB, para utilizar na sua advocacia no dia a dia ou para passar no seu concurso no futuro. Isso aqui cai demais. Demais. Estamos bem? Maravilha. Então, eu vou evoluir um pouquinho aqui com vocês. Vamos para o próximo slide. Vamos falar de responsabilidade administrativa e, mais uma vez, o pica-pau. Aqui ele não está tão nervoso, né? Está mais tranquilo. Até porque o pica-pau sabe que aqui é uma dica um pouquinho mais fácil. Responsabilidade administrativa. Então, nós deixamos a responsabilidade civil já superamos a responsabilidade civil, não temos mais o que falar sobre ela. E agora vamos falar da segunda esfera de responsabilidade, que é a administrativa. Aqui, a responsabilidade administrativa, ela já pressupõe uma sanção, a aplicação de uma sanção.
E para se aplicar a sanção no direito brasileiro, vocês sabem, né? Devido ao processo legal, princípio da publicidade, da motivação, princípio do contraditório, da ampla defesa, tudo isso deve ser garantido num processo que busca aplicar uma sanção. Então, sempre parta desse pressuposto que aqueles entendimentos que estavam lá para a responsabilidade civil jamais poderão ser aplicados aqui. Então, falar em prescritibilidade na responsabilidade administrativa pode? Não. E a segurança jurídica? Falar sobre obrigação próprio terreno na responsabilidade administrativa. Dá para falar? Não. E o princípio da intranscendência das penas? Como é que eu posso aplicar uma penalidade sobre aquele que não tem relação com dano? Então, aqui o conceito de poluidor fica bem pequenininho, hein? É aquele que, de alguma forma, mesmo que indireta, né, direto ou indiretamente, tenha um nexo de causalidade comprovadinho lá com o dano. Tem que ter. Aqui o nexo de causalidade aqui não é fator aglutinante. O nexo de causalidade aqui é concreto, precisa ficar comprovado. Aqui a responsabilidade é mais difícil de ser apurada, tá? Como vocês verão agora, ó. A responsabilidade administrativa ambiental, ela é regulamentada no Brasil, em âmbito nacional, né, pelo Decreto 6514 de 2008. Por muitos anos, a doutrina e a jurisprudência ficaram discutindo qual era a natureza da responsabilidade administrativa, se ela era objetiva, se ela era subjetiva, se ela era híbrida. Tinha vários debates. No começo do ano de 2019, o STJ reforçou já uma jurisprudência que já vinha caminhando nas duas turmas, que é a natureza subjetiva, reconhecer a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa. Isso, inclusive, já caiu na OAB. Caiu não no exame passado, no anterior. Tá? Então, atenção a esse ponto. A natureza da responsabilidade administrativa é subjetiva, e você vai escrever isso no seu caderno com letras garrafais. Vai escrever isso com destaque, até porque essa é a segunda dica do Pica-Pau. Não tem como fugir dessa dica, essa dica precisa estar aí. Sei lá como é que eu posso falar isso, mas ela tem que estar saltando do seu caderno, assim. Porque no momento que você vai, antes da prova lá, que você vai fazer aquela revisão, sabe? Aquela que você acorda de manhã no domingo e faz uma revisão rápida, louco da vida, você fala, meu Deus do céu, eu tinha que ter estudado mais. Você vai abrir o caderno e vai e vai vir lá, responsabilidade administrativa ambiental é subjetivo e você vai acertar lá na prova. Tá bom? Então, atenção para esse carinha aí. Não me venha com responsabilidade objetiva em matéria de infrações administrativas. Hein? Não me venha. Até porque a responsabilidade administrativa se aplica o princípio da intranscendência das penas. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Beleza? O que mais que eu quero falar sobre responsabilidade administrativa? Aqui nós temos uma novidade. E precisamos trabalhar com novidades, né? A novidade aqui é a seguinte. Em abril de 2019, foi regulamentado um decreto que passou a permitir, dentro de um processo administrativo que apure responsabilidade ambiental, a conciliação. Então, antes de efetivamente responder pelo dano, a parte é convocada lá no órgão ambiental para tentar fazer uma conciliação. Então, o órgão constatou o dano. Antes de ele efetivamente te cobrar a multa, ele vem falar assim, ó, vem cá, eu vou te cobrar uma multa aqui de R$1 milhão. Por que a gente já não conversa e você já recompõe esse dano, já aplica esse R$1 milhão aí na recomposição do dano, você vai ter um desconto e tal. Por que a gente já não resolve isso? Ganha o meio ambiente, ganha toda a administração pública, que não vai ficar com um processo a mais lá no seu volume. Meio ambiente é sempre melhor a reparação quanto antes, né? Senão a área acaba ficando mais degradada ainda. Eu vejo com muito bons olhos, tá? Lá na pós que vocês farão conosco, nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. Eu acho uma boa alternativa,
tá? Então, pode ter conciliação para responsabilidade administrativa? Sim. Isso foi regulamentado há pouco tempo, então também é uma boa tendência para a sua prova. E próximo ponto é que a responsabilidade administrativa é imprescritível. Prescritível, perdão. Prescritível, corrigindo o que eu falei, a responsabilidade administrativa é prescritível. Ou seja, deixei até aqui uma luzinha em branco, ó. Vamos mostrar para vocês como é que são os prazos prescricionais da responsabilidade administrativa. Vamos juntos? Então vejam só. Ocorreu dano ambiental, a autoridade administrativa terá um prazo de 5 anos para lavrar o auto de infração e imposição de multa. 5 anos. Daí, lavrado esse auto aqui, o processo administrativo não pode ficar paralisado por mais de 3 anos. Então, não é que ele precisa terminar em 3 anos. Ele precisa ter uma decisão em 3 anos. Mesmo que uma decisão interlocutória. O processo não pode ficar paralisado por mais de 3 anos. É por isso que a gente chama essa prescrição aqui de prescrição intercorrente. Processo administrativo não pode ficar paralisado por mais de 3 anos. Não pode. Senão, prescrição intercorrente. Não é que o processo tem que terminar em 3 anos. Eu vou reforçar isso aqui. Quer dizer que o processo não pode ficar paralisado por mais de 3 anos. Por isso que eu pus vários 3 mais aqui, ó. Tá certo? Qualquer dúvida me fale, hein? Porque eu sei que esse ponto aí o pessoal fica um pouquinho em dúvida. Terminado o processo administrativo, virá uma decisão administrativa irrecorrível. É o trânsito em julgado, né? A grosso modo. É lógico que não é tecnicamente adequado falar em trânsito em julgado administrativo. Mas é o trânsito em julgado administrativo, é o fim do processo administrativo. Quando termina o processo administrativo, o crédito está constituído. Então, caberá ao órgão proceder à cobrança judicial por meio de uma execução fiscal. E aqui nós temos um outro prazo prescricional que é de 5 anos para ajuizamento da ação de execução fiscal que cobre a multa ambiental aplicada. 5 anos. Este prazo aqui está previsto na súmula 467 do STJ. Então, a responsabilidade administrativa prescreve? Prescreve. Inclusive, tem 3 prazos aí diferentes. Fechado? Muito bem. Então, agora, para terminar, vamos para a responsabilidade penal. E, mais uma vez, o Pica-Pau aparece bravo aqui. Inclusive, com esse olhinho verde. Eu odiava o desenho do Pica-Pau quando aparecia ele com esse olho verde magrinho. Nunca gostei. Aqui, a responsabilidade penal também é no âmbito da responsabilidade sancionatória. É sancionar. Sancionar aquele que causou dano ao meio ambiente. Não é? Igual na responsabilidade administrativa. Porra, penal é sanção demais. É ir preso, é pagar multa, é restritiva de direito. E essa responsabilidade está regulamentada na Lei 9605 de 98. Ela também é subjetiva, ou seja, também determina a aplicação do princípio da pessoalidade, né, da intranscendência das penas, demanda também o devido processo legal, contraditória, ampla defesa. Bom, aqui é crime, né, gente? Crime, todo aluno de OAB, bom, todo mundo manja de direito penal, né? Todo aluno adora penal. Da mesma forma que a administrativa, a responsabilidade penal prescreve. E prescreve conforme aqueles prazos lá do Código Penal. Tá? Então, é prescritível também. A única que não prescreve aqui é a civil. Tanto a administrativa, como vimos, quanto a penal prescrevem. Não são imprescritíveis. Muito bem. Essa lei de crimes ambientais aqui, ela trouxe uma novidade no ano de 98. Permitiu a responsabilização penal de pessoas jurídicas. Olha que interessante. A partir de 98, empresas ou mesmo órgãos públicos passaram a poder, entes públicos, né, passaram a poder responder criminalmente.
Até então nós não tínhamos essa previsão no ordenamento jurídico, não era só na área ambiental, no ordenamento jurídico. Essa lei aqui inovou em todo o ordenamento jurídico. Pode responder por crime. Ah, mas como que pessoa jurídica vai presa? Mas ela não vai presa. Não é essa a pena que é aplicada a ela. Se aplica a ela multa, se aplica a ela restritiva de direitos, mas não se aplica a privativa de liberdade. Claro, como é que você vai prender a empresa? Aqui é meu escritório, ó. Vem um cara que passa um algemão, não tem como, né? Então, é só restritiva de direitos e multa. São apenas aplicáveis às pessoas jurídicas. Agora, até o ano de 2012, o STJ entendia, veja, eu estou usando o verbo no passado para você perceber que não existe mais esse entendimento. Entendia que para uma pessoa jurídica responder por crimes ambientais, era obrigatório que no polo passivo da ação penal estivesse também uma pessoa física. Então, juntinhas. O STJ entendia, olha, só responde se a PJ estivesse em conjunto com a PF no polo passivo. Juntinhas. Se uma saísse, a outra acabava... Se a pessoa física saísse, a pessoa jurídica acabava absolvida também. Esse era o entendimento. Isso se chamou teoria da dupla imputação. Teoria da dupla imputação. Dupla imputação de crime. O duro é que, na prática, muitas vezes o cara conseguia liberar o poluidor pessoa física e ficava pessoa jurídica e a ação acabava sendo trancada, né? Porque não podia prosseguir só com um. Era a dupla imputação. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal revisou esse entendimento e, a partir de então, pessoa física pode responder sozinha por crimes ambientais, como sempre foi, mas a pessoa jurídica também pode. Então, hoje não mais existe a teoria da dupla imputação aqui. Se isso for questionado na OAB, é um assunto um pouquinho mais antigo, mas foi questionado na OAB, você tira de letra. Pode cair tanto nas questões de ambiental quanto nas questões de penal, pode cair nas duas. Tá? Não há mais teoria da dupla imputação em série de responsabilidade penal ambiental. Não há mais. Tá? Muito bem. Outra dica aqui. Existe na lei de crimes ambientais a previsão da desconsideração da personalidade jurídica. Existe essa previsão. Tá? E como vocês sabem, a desconsideração da personalidade jurídica, ela pode ser apurada tanto pela teoria maior quanto pela teoria menor. A teoria maior é aquela que demanda a comprovação de fraude, né? Para que haja efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica. Agora, na lei de crimes ambientais, a desconsideração não depende de comprovação de fraude. Basta a comprovação da insolvência. A pessoa jurídica não vai conseguir responder financeiramente pelas suas obrigações. Então já vai para o patrimônio da pessoa física. Mas o cara não fez nada, não agiu com fraude, não agiu com excesso. Tudo bem, porque aqui é teoria menor. Tá? Então, a desconsideração da personalidade jurídica em matéria de responsabilidade penal ambiental respeita a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Não depende de comprovação de fraude, de agir com excesso de poderes, infração, nada disso. Tá certo? Para terminar, a dica do pica-pau. Vocês sabiam que existe pena de morte no direito brasileiro? Eu aposto que você não sabia. Pois é, existe. Não sei se eu estou trazendo uma novidade para você, mas a pena de morte não para aquela pena de morte capital, né? Contra pessoas físicas. Eu estou falando da pena de morte de pessoas jurídicas. Essa pode acontecer certamente. Certamente. Esta pena de morte pode acontecer, isso se chama liquidação forçada. Estou brincando aqui com a expressão pena de morte, claro, mas se chama liquidação forçada. Isso pode ser determinado quando ficar comprovado na ação penal que a pessoa, né, jurídica foi constituída simplesmente para cometer danos ambientais.
para causar danos ao meio ambiente. Quando isso ficar claro, aí pena de morte. Precisa ficar comprovado, tá? No caso prático, a pena de morte. Para que haja a pena de morte. Certo? Bom, gente, já vazou aqui o meu modão. Eu já estava preparando o modão aqui para a gente fechar a aula de hoje, mas ele já vazou. Não era para ter vazado, tá? Mas está aqui, ó. Tá aqui esperando só a gente terminar o nosso encontro de hoje, que agora já caminha para o fim. Só reforçando, se a pessoa jurídica for criada com a finalidade preponderante, exclusiva, de causar danos ao meio ambiente, pode ser aplicada contra ela a pena de morte, que é a chamada liquidação forçada. Valeu, Pica-Pau, pela dica. Tenho certeza que com essas dicas que trouxe aqui para vocês no Na Mosca, nesta nossa sexta-feira, que tentei fazer um encontro um pouco mais descontraído, tranquilo, porque sei que depois de uma semana estamos cansadíssimos, é com estas informações, com essas dicas e com a nossa querida Boate Azul aqui de Mato Grosso e Matias. Vocês estão ouvindo? Olha que coisa linda. Fecharam-se as portas, sozinho de novo. Tive que sair, gente. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. Peço a vocês, comentem com os amigos que estamos aqui fazendo todos os dias da semana o nosso curso Na Mosca, que é gratuito para você que está estudando para OAB. Não custa nada. Avisa os amigos lá da sua sala, avisa os seus amigos de tudo quanto é lugar, que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante e mais do que isso, vão se divertir conosco também. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.